a observação de aves em geral, ela surgiu no início assim como um hobby, e hoje em dia é um hobby terapêutico, né? Que a gente participa de grupos aí, é bem interessante. E qual é o perfil, assim, para ser um bom observador de aves? Bom, em primeiro lugar, tem que gostar da natureza como um todo, né? Porque a ave faz parte da natureza, ela está aí dentro do contexto natural onde nós estamos inseridos, né? Às vezes de uma forma meio diferente do que deveria ser, mas enfim, o observador de aves tem que ter o quê? Um perfil básico dele é saber ver as coisas. Aqui mesmo no parque, o pessoal passa correndo aqui e não enxerga nada. De repente, olha um patinho, uma coisa ou outra. E então o perfil do observador de aves, eu acredito que seja um pouco de olhar clínico, ver uma ave no meio de um tucano passou voando, chegou na árvore ali, saber olhar as coisas, né? E aproveitar esse olhar que, vamos dizer assim, nos foi presenteado, né? Fazer com que esse olhar seja treinado, né? Tanto olhar quanto ouvido, quanto uma questão. Então o perfil acho que é curiosidade e vontade. Não muito mais que isso. Quais os lugares que o senhor costuma visitar? Bom, aqui em Curitiba nós temos aqui os parques, né, em geral. Então o Parque Barigui, que é o meu quintal, vamos dizer assim, porque eu participo aqui de caminhadas diárias, né? Tanto para desestressar um pouco, quanto para observar aves em geral, né? E então o Parque Barigui é um dos principais pontos que eu tenho frequentado, né? Mas aí às vezes eu vou no Parque Passaúna, né? Parque Passaúna, o Parque Tingui, o Parque Tanguá ali na frente. Mesmo o Parque Iguaçu, onde fica inserido o nosso zoológico, né? No Parque Iguaçu também temos uma série de aves que ocorrem mais daquele lado porque fica mais próximo da serra, né? Então ele tem uma diferenciação nesse ponto, né? E viagens em geral, assim, para observação de aves, o pessoal tem ido, né? Com muita frequência, fazem grupos e gastam dinheiro danado para conseguir um, dois pássaros novos, né? E infelizmente eu não tenho essa condição hoje, né? Mas eu faço essa observação onde eu consigo. Então minha irmã, por exemplo, tem uma chácara aqui em Mandirituba, e final de semana eu fui até lá e consegui três espécies novas para o município, né? Então tem o site Wikiaves. No Wikiaves a gente faz essa postagem, né? Então Mandirituba, por exemplo, deve ter 86 espécies hoje, 66 delas são minhas, que eu fotografei e coloquei lá, né? Então é o local onde a gente faz essas buscas, né? Mas nesse grupo que faz observação de aves, assim, existe um ranking de quantas espécies, quantos registros existe ou isso assim, fica assim aleatório? Bom, no Wikiaves, por exemplo, ou mesmo nesses grupos de observadores, né? Eles fazem aquelas competições, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, né? Então existe um ranking no geral, né, de observadores de aves que extrapolam o limite, por exemplo, dos municípios em geral, gastam uma nota preta, vão até Pará, vão até Manaus. Ótimo, se ele pode, vai. Mas daí essa é uma questão, por exemplo, é a questão principal da pesquisa dele. Eu consegui mais um, eu consegui mais um. Se eu vou lá para Campo Magro, por exemplo, e fotografo um tico-tico, é um tico-tico que está lá naquela região, que eu observei naquela região e que eu coloco no Wikiaves como observei em Campo Magro. Agora, se aparece lá um pavó, ótimo, mas não apareceu, então o tico-tico serve. Então a nossa, digamos assim, a nossa percepção de o que é importante, um ranking, por exemplo, é um pouco diferente nesse sentido de que muitos aí fazem essa corrida. Eu quero mais uma, eu quero mais uma, eu quero mais uma. Diferente, É diferente. diferente. É. Eu acho que o fato da quantidade peca na qualidade, às vezes, Na da verdade, observação. na verdade a observação de aves, na minha opinião, é uma observação que você deve fazer em todo lugar de qualquer ave. E não perseguir, por exemplo, o teu objetivo e só ver aquela ave. Lá naquele lugar apareceu um tapaculo preto. Vamos correr lá para ver o tapaculo preto. Mas aparece uma porção de outros animais em volta, né?
esquilo, aparece lá uma cutia. Então vamos observar isso também, porque ela faz parte da natureza. Que a ave, em geral, é uma parte, né? Mas aqui, por exemplo, tem ratão do banhado. Aqui, no Barigui. Então, existe o bicho. Vamos observar ele também, né? Qual a ave que o senhor observou que você acha mais interessante ao longo da vida do senhor? Bom, os tucanos, em geral, são bastante bonitos, né? Lá embaixo, no litoral, por exemplo, tem o pavó, tem a saíra militar, saíra sete cores, saíra andorinha aqui. Enfim, essa situação, por exemplo, de aves mais bonitas, né? A arara canindé lá em Mato Grosso, que a gente vê. Não tenho assim uma preferência por ave, né? Mas as mais vistosas, né? São justamente essas aí que o pessoal está perseguindo sempre, né? Então, lá embaixo no litoral a gente tem um objetivo, lá no nosso grupo lá do Morato, né? Ah, nós temos que observar a Maria Leque do Sudoeste. Essa é difícil de achar. Aí vamos lá, o Sabiá-Pimenta. Aí a gente está caminhando na mata, ouve lá, e vai, poxa, mas cadê o bicho, cadê o bicho? Então nessas últimas duas expedições que fizemos para lá, em dezembro e agora em abril, né? Teve colegas nossos que fotografaram o Sabiá-Pimenta, assim com uma definição muito boa. E é raro observar ele. É difícil observar ele. Não é uma ave rara, em geral não é uma ave assim, que possa estar em perigo de extinção, alguma coisa assim, mas ela é bem difícil de observar. E daí temos também a araponga, né? Que lá embaixo, no litoral, ela é bastante fácil de encontrar. Inclusive lá no Morato, ela já todo instante ela tem, né? Mas ela, em São Paulo, por exemplo, numa região lá, ela já está bastante ameaçada de extinção, né? E aqui ela ainda tem uma quantidade boa, né? Inclusive aqui no próprio parque, já ouvi araponga cantando aqui em cima, no mata, né? Nessa mata aqui para cima. Já ouvi araponga cantando, já tentei localizá-la, mas foi difícil, não apareceu. O senhor tem um site referente a aves, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse site. Bom, nós temos um site onde colocamos, por exemplo, as fotos, né? Que é o Wikiaves. É uma enciclopédia, vamos dizer assim, uma enciclopédia até bastante precisa, né? Porque o pessoal que é o administrador desse site, eles são bem criteriosos, eles avaliam bem a situação. E existem membros, né, do próprio do grupo, né, que fazem parte desse grupo. Esses membros fazem observação e dão pontos. Vamos lá, hoje em dia eles a curtir, né? Então, quanto mais você tem curtiu, ele aumenta o número de pontos que você tem da ave, né? Então, você tem duas situações. Você pode dizer que ela é uma ave representativa da espécie e que deve constar como símbolo, né, na foto oficial da ave. E pode colocar qualquer ave lá, né? Você identifica, ou se você não sabe qual é, você coloca no identificada e alguém vai lá e vai identificando. Então, é um intercâmbio bastante interessante, no sentido de que não é assim, a oficial, né? Não existe um patrocínio oficial que dê a condição para esse negócio funcionar, então ele não é uma coisa burocrática. Não tem aquele quesito de burocracia, não, tem que ser assim. Eles são bem interessantes. E nessas observações que a gente faz de aves em geral, por qualquer lugar do Brasil, a SAVE, ela tem um convênio com o eBird, que é uma organização ligada à Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E eles fazem digamos assim, uma tabulação de aves em todo o mundo. Então você tem uma conta lá, você coloca a tua observação, o dia que você observou, detalhes, por exemplo, da observação, né? Temperatura, se estava chovendo, se estava tempo bom, essas coisas, né? E joga essa informação lá com o número de aves, espécie de aves que você colocou, né? A Universidade de Cornell ela é referência em ornitologia, não é? Exatamente, ela é uma referência em ornitologia e esse eBird aí, ele tem agora, a própria SAVE tem o eBird mais ligado ao Brasil, né? Então ela é um desmembramento em parte, mas ele faz parte do